Isso, joia. Oi, Tina. Oi, Tainá. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre venenos, sobre mágoas. E o que que as mágoas têm a ver com os venenos mentais, tá? Meu nome é Jotoshi, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa, especialista em inteligência emocional e yoga terapêutica. Oi, Beth. Bem-vinda, minha flor. Então, vamos agora falar sobre mágoas e o que que os venenos mentais têm a ver com mágoas. E, principalmente, o que que a prática dos 5 elementos, essa prática diária de 21 minutos, pode te ajudar a vencer e se libertar das mágoas. Sim. Então, vamos lá. O que que são venenos mentais? Os venenos mentais são pensamentos, sentimentos, são emoções e comportamentos, isso tudo, pensamentos, emoções, comportamentos, sentimentos, que nos envenenam, que são negativos, que nos fazem mal. Vou dar um exemplo disso. Soberba, avareza, ignorância, apego, né? Tudo isso são venenos mentais. Na medicina tibetana e no budismo tibetano, nós entendemos que os venenos mentais, os principais venenos mentais, são cinco. É a avareza ou ignorância, é o ego e o orgulho, é a raiva e o ódio, os ciúmes e a inveja e o apego. Então, quando nós trabalhamos os 5 elementos, os movimentos dos 5 elementos, nós trabalhamos esses 5 venenos mentais. E esses 5 venenos mentais é isso, são as emoções que a gente sente, é tudo o que passa conosco, emocionalmente e mentalmente. Tem vários, mas a gente, é, digamos que os mais importantes são esses. Quando a gente pratica os 5 elementos, o que que a gente faz? A gente transforma esses venenos mentais em qualidades puras. Quais são as qualidades puras? Apego, isso mesmo, Betinho. O apego é um deles. Então, quando a gente trabalha com os 5 elementos, a gente transforma esses venenos mentais em qualidades puras. E aí, vamos lá. Para a avareza e ignorância, a gente vai transformar isso em equanimidade. O ego e o orgulho, a gente transforma em calma. Os ciúmes e a inveja, a gente transforma em amor. A raiva e o ódio em compaixão e o apego em ausência de ego. Então, o que é isso? São os opostos. A gente transforma sentimentos negativos, que a gente chama de venenos mentais, em qualidades puras, que são sentimentos positivos, né? Através dos seus respectivos antídotos. Então, para transformar, por exemplo, ego e orgulho em calma, eu trabalho em mim a devoção. Quando eu vou trabalhar a raiva e a raiva e a inveja não, o ódio e a raiva, para transformar isso em compaixão, o que que eu faço? Eu trabalho em mim a paciência. Apego material, Beth? Não, apego a tudo. Apego a coisas, que é material, apego a pessoas, apego a lembranças. E é aí que a gente vai entrar nas mágoas, né? Porque quando a gente coleciona mágoas, a gente se apega a mágoas. Boa pergunta, Beth. Então, deixa eu só terminar aqui os venenos mentais que se transformam em qualidades puras. Então, a transformação através dos movimentos dos venenos em qualidades é o que faz com que a gente deixe de vibrar, deixe de se intoxicar, deixe de sentir esses venenos para poder ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais feliz. Porque são esses venenos que nos intoxicam e são esses venenos que fazem com que a gente adoeça, né? Então, vamos lá, o que que os venenos mentais têm a ver com as mágoas? Então, com a mágoa. Um dos venenos mentais é o apego. Betinha está me pedindo para poder participar, Betinha? Quer participar? Vou deixar você entrar aqui. Te mandei aí o convite, Betinha. Se você quiser entrar aqui comigo, vai ser um prazer para a gente conversar.
Então, um dos venenos mentais mais, digamos assim, o segundo mais forte, o que significa ser o segundo mais forte? Aquele que mais nos acomete, aquele que a gente lida com ele todo o tempo. São dois, a ignorância e o apego. Quando as coisas acontecem com a gente, e eu estava respondendo a Betinha, o apego ele não é só material, ele é também pessoas, ele é circunstâncias, ele é memórias, ele é dor. Quando a gente sofre uma dor, que a mágoa vem exatamente porque alguma coisa ruim acontece, que a gente chama isso de dor. Então, quando isso acontece, esse acontecimento desagradável, dói e a gente guarda essa dor. E a gente vai começa a colecionar essas dores. Por que que a gente coleciona essas dores? Porque a gente se apega. Por que que a gente se apega? Porque muitas vezes, porque muitas vezes essa dor se torna um significado. É como se aquele acontecimento ruim desse a mim um significado. Ele passa a me representar. Então eu pego. Vamos colocar um exemplo. Por exemplo, se eu perco o meu pai, por exemplo, num acidente automobilístico. Aquela dor, eu me apego a ela porque aquela dor faz com que eu nunca esqueça do meu pai. Então aquilo passa a representar o meu pai, aquele acidente, aquela dor. É como se eu, a cada vez que eu sentisse essa dor, eu reafirmasse para mim e para o mundo que eu amo o meu pai. Então eu me apego a essa dor. Ela se torna para mim um grande significado. E ela até passa a me significar enquanto uma filha amorosa, enquanto uma filha que amava o pai. Então eu me apego a isso e guardo. E aí eu vou, abro um baú dentro de mim e começo a colocar mágoas. Tem pessoas que não colecionam, que tem uma única mágoa que leva pela vida inteira, né? Tudo que acontece na vida delas, é muito bom, mas eu perdi meu pai num acidente de carro, né? Você é super próspera, você tem uma família linda. É, mas eu perdi meu pai num acidente de carro. Então a gente vai se apegando a isso, e isso faz com que a gente não viva plenamente a nossa vida. Porque se todas as vezes que um bom acontecimento na minha vida me enche de alegria, ao invés de eu comemorar isso, me sentir feliz com isso, eu vou reclamar dizendo assim, mas eu sofri uma perda muito grande. Mas o fulano ou a fulana fez isso assim comigo. Mas eu era tão feliz, mas depois que tal coisa aconteceu, eu nunca mais fui a mesma. Vocês conseguem perceber que a gente guarda isso, e que a gente guarda isso por esse apego, por acreditar que isso tem um significado maior na minha vida? E é muito interessante que nós, seres humanos, a gente não caminha balizado só pelos prazeres. A gente caminha muito mais balizado pelas dores. Então, as dores têm uma função muito forte na nossa vida, tem uma importância muito forte. Tudo aquilo que eu passo com dor e com sofrimento, aquilo passa a fazer parte de mim. A dor passa a fazer parte de mim. Eu sou a partir dessa dor. Eu sou por causa dessa dor. E se eu me desapego dela, se eu deixo ela passar, quem sou eu? Quem sou eu se eu não for a filha amorosa? Quem sou eu se eu não for vítima daquele acidente, daquela injustiça, daquela maldade, não é? Então, percebam como é importante para a gente guardar essa dor. Só que, na realidade, a gente faz isso por uma questão egóica. Aí a gente vai entrar num outro veneno mental, que é o ego. E o ego também, como que ele se constrói? Ele se constrói a partir dessas referências. E a dor é uma referência, né? Eu não falei a dor, as balizas. Então, a dor é uma referência. E nós vivemos numa cultura que valoriza a dor, não é?
porque como pecadores vamos ganhar o céu, porque a gente só entende o significado da vida e só dá valor à vida se nós formos sofredores, se a gente tiver passado por alguma coisa muito difícil. Então, existe uma apologia da dor na nossa cultura. Então, para nós, é muito fácil se apegar à dor, tornar isso um significado e não se conseguir se libertar disso, né? Vamos lá, só um minutinho, que tem algumas pessoas aqui que me solicitaram para entrar, vai ser ótimo. Soraya, vamos lá, Sossô. Vou te enviar aí um convite, se você quiser entrar aqui para conversar comigo, né? Então, vamos voltando aqui até que a Soraya entre, se quiser. É... Ai, que ótimo! Oi, Sossô, tudo bem, minha flor? Deixa eu, vou ter que tirar aqui meu microfone. Tá tudo já para eu te ouvir. Tudo bem, minha flor? Tudo ótimo. Joia. E aí, Já já... estava te escutando. Ótimo. Então, já que você entrou aqui, fala pra gente. Você tem alguma mágoa que você guarda? Claro, com certeza. Você se importaria de Mas eu compartilhar não com a gente? considero. Você se importaria de compartilhar com a gente uma delas? Não, não quer compartilhá-las, não? Tá, tudo bem. Então tá. Então, Mas sim, olha que coisa interessante, é isso mesmo. A mágoa, ela tem tanto valor para a gente que a gente guarda ela num baú e numa caixa cuidadosa. A gente não quer se libertar dela, porque ela traz esse significado, porque ela mostra para a gente que a partir dessa dor, dessa mágoa, a gente se tornou alguém. Então você não quer, e muitas vezes a gente não quer nem compartilhar, por quê? É como se fosse um segredo. É como se fosse alguma coisa que só eu tenho. Você percebe o valor que a gente dá quando a gente. e a vergonha de ainda sentir essa mágoa, de ainda não ter se libertado dessa mágoa, desse rancor e desse ódio, de ainda estar se alimentando dela. Isso Né? mesmo. E isso que você falou, é um alimento. E por isso que, mesmo que a gente tenha vergonha, a gente não abre mão, porque me alimenta. Porque eu preciso disso para entender quem eu sou e para onde eu vou, não é? Porque quando você se liberta dessa mágoa, quando você faz um trabalho, seja ele numa terapia, seja ele através de uma prática diária, e você vai se libertar dessa dor, o que que acontece? Quem eu sou? Se eu me libertei disso, quem eu sou? Quando você está num trabalho, Sei com uma amiga minha que tem mais ou menos o mesmo problema que eu, e eu falei assim com ela, nossa, eu achava que eu era um ser humano melhor, porque eu não consigo perdoar essas duas pessoas. Quando eu acho que eu consegui perdoar, eu vejo que eu não consegui, entendeu? e por que que você não conseguiu? Você tem a consciência ou a percepção de por que que você não conseguiu? Tem, tem. E mesmo assim você não consegue, porque, vamos lá, os venenos mentais, eles têm seus antídotos. Então, por exemplo, o que você está falando, o que que faz com que você gere, além de apego, guarde essa mágoa? É o apego pela mágoa, porque isso, elas trazem um significado, ela tem uma importância para você. Só que ela também está baseada numa raiva, num ódio. E esse a raiva e esse ódio, ele é transformado em compaixão, porque o que é a compaixão? É você se colocar no lugar do outro e você trabalhar para que a pessoa se livre daquele sofrimento que ela tá vivendo. Então, quando você, como que você faz? A pessoa não tem esse sofrimento. Todo A mundo pessoa sofre, merece Soraya. Todo mundo sofre, meu amor. Todo mundo tem sofrimento.
quem eu estou falando. Eu sei, mas todos nós sofremos, não é? Mas todos nós sofremos. Então, se vou dar, então, vou pegar mais ou menos o seu exemplo sem revelar, já que você não quer colocar ele explicitamente. Então, quando você se coloca no lugar dessa pessoa que você tem raiva, o que que acontece? Você vai poder ter um pouco mais de empatia e perceber que do lugar dessa pessoa existe também sofrimento, porque todo mundo sofre, né? E você? E aí Essas pessoas. então, mas você em algum momento você gerou em você a compaixão e principalmente a paciência, porque a paciência é que vai te levar até lá, de compreender que essa pessoa talvez ela não se dê conta do mal que ela está te fazendo, talvez ela não perceba a dimensão do que ela fez e que te atingiu. Se a gente olha para essa pessoa e tem um pouco de paciência e compreende que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu próprio processo de desenvolvimento, e que muitas vezes a gente pode causar o mal ao outro porque nós precisamos de desenvolver 20 anos, você falou? São 20 anos? Você sabe tudo o que eu passei, politicamente, moralmente, psicologicamente, psiquiatricamente. Sim, isso tudo foi a sua experiência. Olha, preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora. Tudo isso foi a sua experiência durante esses 20 anos, nutrindo esse ódio, essa raiva, certo? Não se desapegando desse acontecimento. É certo que isso, como você disse, teve implicações. Teve implicações grandes que vieram comprometendo a sua vida ao longo desse tempo. Porém, independente dessas complicações que aconteceram, existiu um fato que você não perdoou. Existiu um fato que você agarrou e falou: isso agora é meu. Quem eu sou? Eu sou a Soraya depois disso tudo que aconteceu comigo. Não, mas aqui, eu fiz vários tratamentos espirituais para tentar perdoar. Eu fiz esse. Mas você sabe, Soraya, que a gente pode se tratar de todas as maneiras, mas a escolha é nossa. Ninguém vai escolher por você se libertar dessa dor e dessa mágoa. E apesar de você ter feito todos esses sofrimentos, você não escolheu se libertar. Você escolheu se manter no lugar de quem foi atingida, de quem foi prejudicada, de quem foi lesada na vida pelo acontecimento. Porque é você que escolhe perdoar. Ainda que eu possa fazer um trabalho espiritual, ainda que toda a espiritualidade esteja comigo para me ajudar nisso, a escolha é minha, eu tenho meu livre-arbítrio. Terapia, fiz tratamentos espirituais, fiz alguns movimentos que você ensinou e realmente não consegui, não. E não me vejo mais como vítima, mas assim, realmente não desce. Então, você não perdoa, você não escolheu perdoar, apesar de todos os tratamentos, porque o que, que acontece? Por isso é que, às vezes, as pessoas podem nos perguntar assim. Um bom período de achar que tinha perdoado. Nossa, gente, consegui, meu Deus, uau! Sabe, eu passei essa barreira. E aí, muitos acontecimentos, eu descobri novas consequências. Eu falo assim, meu Deus do céu, Então, você continua ali, ó, pegadinha. Você não se desapegou nem do acontecimento, da dor, da mágoa, e você também não fez a escolha de perdoar. assim, você entendeu que eu não sabia. Geraram novos acontecimentos a partir daquele fato. E aí vem tudo de novo. Então, assim, gente, eu achei que
não tinha perdoado. E não Será? tinha. Então, que já estava tudo ali. Então, você acabou. É isso, você não perdoou. Você não perdoou. Se você não perdoar, a mágoa não vai embora nunca, porque essa é a nossa escolha. As terapêuticas todas oferecidas e tudo aquilo que você fez, você, apesar de ter feito isso tudo, apesar disso tudo ter te mostrado caminhos para você se libertar, você não quis. É isso, você não quis. Você preferiu manter. Por quê? Porque isso te significa. Porque isso deu sentido à sua vida desde aquele momento. A partir dali, o sentido era: eu sou uma pessoa que fui lesada por tais pessoas, e que isso causou na minha vida todos os malefícios. E durante 20 anos a minha vida não evoluiu por causa disso. E você, por mais terapias e tudo que você fez, você escolheu não perdoar. Você achou que tinha perdoado. Quando veio a primeira situação, primeira sinalização da existência daquilo, né? Talvez uma novidade, como você disse, surgiu uma novidade sobre isso. A novidade te trouxe de novo tudo o que tinha acontecido lá atrás e ferveu dentro de você a raiva e o ódio. Somar as outras coisas, né? As outras coisas ainda não tinham se resolvido, tem outros problemas. Mas a resolução prática das coisas não tem nada a ver com isso que acontece aqui dentro. Viu? Então, assim, a gente não está falando de acontecimentos, a gente não está falando de escolhas que são externas. A gente está falando da nossa escolha. É isso. Não importa o que acontece no meu entorno. Aqui dentro eu decido me libertar disso. Eu decido perdoar. Pois é, você pode ser. É a mesma coisa quando eu falo. É a mesma coisa quando eu falo da felicidade. A felicidade incondicional, ela está aqui dentro. Eu tenho que escolher despertá-la e vivê-la. Se eu não fizer essa escolha, eu posso fazer milhões de coisas. Porque o que, que acontece? Mais um exemplo, a prática. A prática vai te trazer todos os dias essa consciência. A prática vai estar, através dos movimentos, acionando fisicamente, mentalmente, emocionalmente e energeticamente pontos no seu corpo, na sua mente, no seu coração e no seu campo energético para libertar você desses venenos mentais. A partir do momento que você começa nesse processo, você vai tomando consciência das coisas, você vai percebendo como que você sente aquilo, você percebe a importância que você está dando para aquilo. Se diante de toda essa percepção, dessa consciência e dessa possibilidade de se libertar disso através dessa prática ou de qualquer outra terapêutica que vá trabalhar isso, o que, que acontece? Você vira e fala, não, eu não quero. Aí eu paro. Aí eu paro a terapia, eu paro com o meu trabalho espiritual, eu paro de fazer minha prática diária. Por quê? Porque a prática vai te colocar todos os dias em contato consigo mesmo. Se você olha para você, você enxerga o seu veneno e você não quer abrir mão dele, Ele querendo, gostaria de ignorar a pessoa. não quer, porque se quiser, você já tinha se libertado, porque você trabalhou para isso, você buscou ajuda para isso. A ajuda foi dada. Você fez o trabalho, você se conscientizou, você percebeu, você chegou no ponto em que ou eu perdoo ou eu não perdoo. E você resolveu não perdoar. Então, por mais Não, que. eu não quero acordar no meio da noite com ele na minha cabeça, é, do meu também, primeiro pensamento com isso, acordando à noite. Tá, então vamos lá. Quando é que vai resolver esses problemas que estão gerando
problemas para mim, para minha vida até hoje, entendeu? Eu entendi. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Sobre as coisas estarem aí na sua mente. Então, isso tudo são pensamentos recorrentes, certo? A maior parte das vezes, a gente acha que o pensamento é que manda na gente, que a gente pensa, eu não tenho como deixar de pensar nisso, né? Só que é exatamente à medida em que você vai usando a prática diariamente, vai entrando em contato com você, você também vai percebendo que não é o pensamento que te controla, é você que domina o seu pensamento, é você que determina o que você vai pensar. O pensamento passa, eu corro atrás dele se eu quiser. E aí eu não estou falando desse ego, que é o que você está dizendo aí. Ah, mas como é que eu vou deixar isso passar? Você está falando do seu ego cheio de pensamentos, de julgamentos, de uma série de coisas que está aqui na sua frente, te dizendo que você não deve perdoar. Só que o nosso verdadeiro ser, que a gente vai acessar através da prática, é aquele que está atrás disso, que simplesmente observa isso, que é capaz de só observar isso e perceber que isso está me envenenando, que pensar nessa pessoa diariamente sobre tudo que me fez está destruindo a minha vida. E aí eu vou fazer a opção de me libertar disso. Ou não, porque a gente tem sempre o livre-arbítrio. O que a gente precisa é identificar que essa pessoa, é engraçado isso, mas que essa entidade, vamos colocar assim, que está preso a esses pensamentos, é o nosso ego, não é o nosso verdadeiro ser. Isso é um desafio para o nosso verdadeiro ser. Isso é o que talvez você está aqui para poder superar. Só que você não enxerga com o seu ser, você enxerga com o seu ego. E o seu ego te diz que isso é imperdoável. O seu ego todos os dias te lembra, trazendo pensamentos na sua cabeça. Ao acordar, você sonha, você tem pesadelo. É insistente, você não para de pensar. E, às vezes, ele ainda traz outras memórias também ruins para te dizer, tá vendo como você não pode perdoar? Tá vendo como você merece? Muitas vezes você já deve ter pensado isso. Eu mereço, não é possível. Porque é tanta coisa ruim que deve haver algum merecimento. O que foi que eu fiz de errado? E aí são todas essas memórias que vêm reforçar o seu ego, que ele busca lá e fala assim, olha aqui, ó. Só que a gente está falando isso, é o ego. E quando... Isso. Só que quando você acessa o seu ser, através da prática, praticando todos os dias, colocando em evidência esses venenos, colocando em evidência o seu ego, porque através da prática você vai percebendo isso, porque ela está trabalhando em todos os níveis do seu ser. Você vai perceber isso desde o seu próprio corpo, porque tudo isso que você vive isso no seu corpo. Quantos adoecimentos você tem? Seu corpo está sofrendo com isso tudo. Então, essa memória e essa dor, ela está no seu corpo físico, ela está nas suas emoções, no seu coração, está na sua mente, nos seus pensamentos, está na sua energia, no seu campo energético. Então, a prática, trabalhando com em todos esses aspectos, todos esses corpos, que a gente chama de corpos, trabalhando todos esses corpos, vai evidenciando para você essa dor e como você vai se libertando dela. Vai te mostrando como exercitar a paciência para se libertar dessa raiva, para conseguir sentir compaixão por essas pessoas. E entender que essas pessoas também sofrem e que talvez eles estejam fazendo o melhor que eles podem nessa vida. A gente está falando de um ser, a gente não está falando de um ego. Porque se eu levo para o patamar do ego, eu não vou sair do lugar. Porque o ego é que me faz sofrer. Se eu não quero me libertar dele, então eu vou continuar no sofrimento. E quando eu estou no profundo sofrimento, eu estou buscando isso, alguma coisa que me ajude. E a prática vai te ajudar a se libertar disso. Mas essa escolha tem que ser reiterada por você todos os dias. Quando os pensamentos vêm, você fala, eu vou deixar eles passarem, porque esses pensamentos vão me envenenar.
E eu vou deixar ele passar. E eu sei como fazer isso, porque eu tenho uma técnica, porque eu tenho um método. Eu vou praticar, como diz o mestre, eu vou para o tapetinho e vou lá praticar e me libertar daquele sentimento que está me envenenando nesse momento, desse pensamento que está me envenenando nesse momento. E sempre que você lembrar disso, você vai lembrar, não, eu tenho um método que me ajuda. Então, eu vou deixar passar, porque eu sei que eu posso deixar passar, porque eu sei que deixar passar é uma escolha minha. E isso eu estou te falando porque eu vivo isso. Porque uma outra paciente me relata isso, uma só, não várias, é porque eu me lembrei de uma aqui agora, que também, por conta de um ego, de um orgulho muito grande, o ego ele é autorreferente. Então, a gente acha que tudo que acontece no nosso entorno é por nossa causa. E a gente acha que tudo que o outro faz é para me atingir. No momento em que você olha para isso, você percebe isso, você tem a opção de não se deixar atingir, porque talvez não seja para você. Talvez o que o outro faça é porque ele é assim, tem nada a ver com você. Então, você não tem que tomar aquilo para você, você não tem que dar essa importância toda para a atitude do outro, porque ele não está fazendo isso para você, por você, ou por sua causa. Ele está fazendo isso porque ele é assim. Se você olhar por essa perspectiva, você vai ver a sua situação, o seu algoz, de uma forma bem diferente. Será? Se você olhar para eles, entendendo que eles são assim, e que essa é a escolha deles, e que você, inclusive, quando se viu enredada, você optou por não participar disso e se saiu, naquele momento você podia ter largado tudo isso para trás e seguido a sua vida. Sim, os problemas jurídicos vieram, e você resolveria eles, porque a sua mágoa não te ajudou a resolver seus problemas jurídicos. Em alguns momentos pode ter te prejudicado, porque você deixou de enxergar possibilidades de saída disso, porque você estava consumida pela raiva e pelo ódio. Então, a gente precisa se colocar um pezinho atrás e observar. E observar não com os olhos envenenados, não com o meu pensamento e coração envenenado. Eu tenho que olhar para isso com o pezinho atrás, observar. Olha o que está acontecendo comigo. Olha como eu estou possessa de raiva. E a raiva cega. Você vive a raiva, eu também vivo a raiva. E eu sei que a raiva cega. Só que hoje, o que eu faço? Olha que eu vejo como se fosse assim, começa a disparar o veneno da raiva em mim, eu falo, pera, Jô, paciência, paciência. Vamos ver aqui de outra maneira. Sai desse véu que a raiva está te colocando. Sai daí. Só observa que ela está indo, deixa ela passar. Não se investe dela, porque se você se investir dela, você vai se cegar e você não vai conseguir manter sua tranquilidade e ser compassiva nesse caso. Então, praticar todos os dias é trazer para você essa consciência daquilo que passa e dessa consciência de quem observa o que passa. Porque eu sou capaz, sim, de não me envenenar. Eu sou capaz de respirar fundo e buscar em mim o meu ser verdadeiro, que ele é compassivo, que ele é calmo, certo? Que ele é generoso. Então, eu vou olhar para toda essa situação, eu escolho olhar para toda essa situação pelo ponto de vista do meu verdadeiro ser, e não do meu ego, porque o meu ego está completamente contaminado dos venenos mentais, das mágoas, de tudo aquilo que a gente guarda, de todas as memórias ruins, porque o ego, ele se funda nisso. Isso é a construção do ego. O que o ego é? Essa construção com base nas nossas memórias, naquilo que a gente acha que a gente é. E o que a gente acha que a gente é? Uma série de acontecimentos. O fruto de uma série de experiências. A gente é isso também? É. Mas a gente vai olhar para isso entendendo que isso foram desafios e que isso são coisas que me fizeram me tornar um ser melhor.
E não tomar isso como sendo a minha verdade. Então, a minha verdade é a Soraya que foi prejudicada. Então, o que, que eu sou? A Soraya prejudicada. A Soraya raivosa, que não perdoa isso que aconteceu. Mas isso não é você. O seu desafio, e o desafio não é a gente. O desafio é aquilo que a gente está aqui para vencer. É a dificuldade que é colocada para que a gente possa superar. E a gente tem condições de superar. Nós temos condições de superar todos os acontecimentos da nossa vida, porque tudo é a nossa escolha. Às vezes é muito ruim e até a gente se questiona. O que a Jo está falando é bobagem. Ela não sabe o que ela está falando, porque ela não vive o que eu estou vivendo. Por quê? Porque a gente aprendeu que isso é que traz significado. Então, se isso traz significado, eu não vou abrir mão disso. Eu não posso abrir mão do meu ego. E a gente não abre mão. Isso, inclusive, é um ponto que chega em muitas terapias. A minha busca por outras técnicas, por outros métodos que me ajudassem a ajudar as pessoas, e aí eu encontrei o Lujong, encontrei a prática dos 5 elementos, exatamente por isso. Porque quando a gente vai na terapia com a pessoa chega no momento em que ela toma consciência da coisa. Mas ela não consegue dar o passo seguinte, que é escolher se libertar. Às vezes, até ela não consegue nem escolher permanecer, porque não tem problema nenhum nisso. Cada um faz a sua escolha, mas cada um colhe as consequências das suas escolhas. Se eu me escolher não me libertar, não perdoar e não me libertar da mágoa, eu vou viver envenenada. Tudo bem, você escolheu viver envenenado. Não existe nenhum mal na sua opção de vida. Gosta porque está ligado ao nosso ego. Se esse veneno me significa, se eu sou uma pessoa raivosa porque eu sofri isso, se eu deixar de ser isso, eu vou ser o quê? Eu fico no vácuo, no vazio. Não, é uma pessoa alegre, porque eu não sou uma pessoa alegre. Agora, essa parte raivosa, eu não gosto. Mas uma pessoa alegre, Sabe? Eu sou uma pessoa alegre. Agora, essa parte raivosa me incomoda. então, mas você usa a sua alegria, porque isso, vamos lá, você usa a sua alegria, você usa a sua leveza para dar conta disso? Não. Nesse momento que você se envenena com a raiva, a Soraya alegre, divertida, foi para o saco, foi, subiu, cantou para subir e desaparece. Ela desaparece, você nunca usa ela, você nunca aciona as suas qualidades para lidar com os venenos. Porque essas 5 qualidades que eu falei são algumas delas, são aquelas que a gente, vamos dizer, principais, porque elas abarcam quase todas as outras emoções e sentimentos, sim, mas a alegria, a sua alegria, pode ser um caminho para você entrar em contato com a sua felicidade incondicional, que eu chamo de felicidade oculta. Você pode usar a sua alegria para acessar essa felicidade e acionar a felicidade, porque você vai ver que a felicidade é constante, a alegria está muito sujeito às circunstâncias, e é por isso que, nesse momento, a alegria sobra, ela sobra, mas através dela você pode acessar a sua felicidade. Mas você não. Então, nunca te falaram isso também, né, Soraya? Também tem isso. Por que, que muitas vezes nós nos pegamos nesse lugar é tão difícil? Porque são ensinamentos, são conhecimentos que nunca nos foram dados, né? Então, à medida em que a gente vai conhecendo isso, e agora, depois de eu ter te dito tudo isso, que você conhece tudo isso, você tem uma nova possibilidade na sua frente. Seu caminho de novo se bifurcou para você. Eu posso escolher seguir isso que a Jo está falando? Eu posso experimentar fazer a prática. E a cada dia que eu vou me conscientizando, eu vou lembrando disso que a Jo me disse.
de que toda hora eu tenho que escolher perdoar, de que toda hora eu tenho que escolher usar as minhas qualidades para enxergar as dificuldades que eu tenho? Experimenta, que agora você sabe, agora eu te falei, antes você não sabia. Experimenta isso. Estou falando seríssimo. A partir de agora, e como a gente tem contato, você vai me update, você vai me dar notícias sobre isso. Mas perceba isso. Agora, a partir do momento que esses sentimentos vierem, esses pensamentos, amanhã, quando você acordar, você vai pensar, porque você pensa nisso todos os dias, e eu acredito que você pensa. Amanhã, quando você pensar nisso, Sim, todos os dias, de madrugada, eu acordo, é, eu acordo de madrugada, todas as horas. você pensa tanto nisso que você não tem, quase não tem tempo de pensar em ser feliz. Você quase não tem tempo de pensar em cuidar de você. Você faz isso quando você está no seu limite, porque você adoeceu, você teve vários adoecimentos físicos, mentais, né? Porque você falou que você é, fez um tratamento psiquiátrico, faça um tratamento psiquiátrico, né? Então, todos os seus corpos estão afetados por esse acontecimento. Então, isso está em você todos os dias. Só que eu vou te pedir que, a partir de agora, todas as vezes que você lembrar disso, você vai lembrar de eu dizendo: a escolha é minha. Eu decido se eu vou pegar corda nesse pensamento e vou começar a me judiar, a me castigar e a me envenenar com a raiva que isso tudo vai me gerar, ou eu vou deixar esse pensamento passar e vou focar no que eu tenho que fazer para que eu me sinta cada dia mais feliz, mais conectada com a minha alegria, com a minha leveza, porque isso existe em você. Você aciona isso quando você está em situações em que você esquece desse pensamento ruim, quando você relaxa. E isso também é outra coisa muito interessante da prática. Quando a gente pratica, a gente relaxa o nosso corpo, e isso que vai gerar saúde. A gente equilibra a nossa mente, deixando que esses pensamentos passem, mantendo a nossa mente focada naquilo que nos traz bem-estar e saúde. E abre o nosso coração, despertando a felicidade. E aí, quando eu estou diante de uma situação que está me envenenando, eu falo: não, não. Existe paz aqui dentro, existe um bem-estar, um contentamento e uma vontade de viver feliz. Eu não vou deixar que isso aqui apague. Eu vou escolher ser feliz. Eu vou escolher deixar isso passar. Entender que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode. E que ela teve também os seus motivos e as suas questões, e a vida dela levou ela a acreditar que essa atitude era boa. Isso, Tina. A Tina colocou que temos que soltar as mágoas que nos limitam. Exatamente, é soltar as mágoas. Só assim que a gente vai se libertar delas. Enquanto eu acreditar que ela é uma joia preciosa, eu não me liberto dela, porque ela é preciosa. Eu não vou me libertar do que eu acho que é precioso. Só que isso que eu acredito que é precioso, eu vou usar um termo pesado, me mata todos os dias, porque me envenena. E mata, e vai matando. Só que é uma morte cruel, pequenininha, de pouco em pouco, que a gente leva a vida inteira morrendo envenenado com os nossos próprios venenos. Porque eu posso escolher me libertar disso. Eu posso escolher deixar isso passar. E posso escolher mesmo. Posso escolher porque eu faço essa escolha todos os dias. E eu sei que ela não é fácil, mas a gente faz. Porque a gente sabe que isso é o melhor. Porque a gente sabe que isso vai levar a gente aonde a gente quer chegar. Num lugar de paz, de tranquilidade. Desculpa.
né? Então, é possível, é possível. E a prática dos 5 elementos é um instrumento maravilhoso, é um método maravilhoso, porque você faz isso todos os dias e você se liberta todos os dias. Eu estou emocionada aqui, mas não estou triste. Eu estou emocionada porque eu sei o quanto é difícil. Porque eu sei que a sua caminhada não é fácil. Mas a questão não é ser fácil ou ser difícil. A questão é que é possível e que é simples, porque é uma escolha nossa. A Tina colocou que a mágoa é uma mala de 30 quilos, mas no voo só pode ir 10. Então, solta isso mesmo. Porque aí, quando eu quero alçar voo na minha vida, quando eu quero dar um passo à frente, você também já experimentou isso, Soraya? Que você já quis. Não, você vai precisar é praticar os 5 elementos todos os dias, sua danada. Mas, e é isso, quando a gente quer alçar um novo voo, a gente não consegue. Quando a gente quer dar um passo à frente e mudar alguma coisa na nossa vida, como é que eu levo? Como é que eu dou esse passo? Não dou porque eu estou carregando uma mala pesada, não é? Então é isso. Vamos nos libertar disso. Vamos praticar. Nós temos uma técnica maravilhosa, um método maravilhoso para que a gente possa todos os dias escolher ser feliz, saudável e equilibrado, despertar a nossa felicidade, que ela está aqui, mas é nossa escolha. Sou eu, você, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas do mundo. A gente escolhe. E a gente escolhe a partir de uma consciência. E a prática traz a consciência. A prática te coloca de cara com essa escolha. Por isso ela é tão fantástica. E que ela trabalha isso em todos os níveis. Então, a gente sai de uma ruminação de pensamento, né? Que muitas vezes a análise e a tentativa de compreensão daquilo que passa dentro ou fora, e vai pagar caro ao excesso de bagagem, exatamente, Rê. A gente não viaja, né? Não cabe às vezes. Mas então, a prática coloca a gente com essa consciência. Porque isso que eu estava falando, ela trabalha em todos os níveis. Então, o seu corpo está trabalhando junto com o seu coração, junto com a sua mente, junto com o seu campo energético. Todos esses níveis estão trabalhando com a prática. Então, a gente não está só na ruminação mental, a gente não está só tentando, deixa a mágoa passar, deixa passar, deixa passar. É método, sabe? É disso que a gente tem que valer, um instrumento para a gente ultrapassar as dificuldades. E é isso que eu estou trazendo para vocês. O método é poderoso, ele é simples e poderoso. Ele trabalha muito mais profundo até, porque depois que a gente se liberta das mágoas, a gente vai entrando cada vez mais em contato com nós mesmos. Isso, querida, a Tina falando, é um ótimo convite, escolher cuidar de nós, ou da mágoa, né? Do que da mágoa. Isso mesmo, é isso mesmo, sabe? E todos os dias eu escolho isso, Tina, do que a mágoa. E aí você vai além disso, porque depois que você ultrapassa a mágoa, você vai se deparando com tudo aquilo, com toda a potência de ser o que você quer ser, daquilo que você nasceu para ser, né? E aí parece frase de impacto, mas é verdade, que você nasceu para brilhar mesmo. E a gente nasceu para brilhar, porque todo mundo está aqui para contribuir. A nossa vida é importante. A nossa vida é contribuição. Mas eu preciso entender que é contribuição. E não achar que eu vim aqui para ser sofredora, que eu vim aqui para pagar pecado, que eu vim aqui para sucumbir a esse opressor, essa coisa, sabe?
E aí a gente começa a trabalhar para realizar a nossa vida, para realizar a contribuição que a gente é. E quero falar mais uma coisa, muito importante. Não tem idade. As pessoas que eu vi entrando aqui, que eu conheço, nós todas somos madurinhas, né? Então a gente pode pensar assim, a essa altura da minha vida, eu não vou mais me preocupar com isso. Eu sou assim, deixa isso para lá. Não, não. A gente pode sim mudar a qualquer momento. E mesmo que a gente viva mais um segundo de vida, a partir dessa escolha de se libertar disso tudo, vai valer a pena. E se você acredita nisso que eu vou falar, você vai para o céu. Para o céu que eu estou dizendo, você vai se iluminar. O céu, para mim, é em vida e é a iluminação. É a nossa capacidade de escolher todos os dias ser feliz. Então, se demorar meu último segundo de vida, eu escolher isso, depois da morte, eu vou para o céu. Eu não vivi ele aqui, mas eu vou para ele, porque ele está aí. Ou vivo ou morto, não importa, né? A felicidade existe. A felicidade existe para o ser. O ser é maior do que essa vida, né? Você também você está entendendo do que eu estou falando, né? E ainda, entrando um pouquinho aí nessa seara, Soraya, já que você está aqui comigo, quando você se liberta disso tudo e vai acessando cada vez mais o seu ser, e a prática vai te permitindo essa consciência disso tudo, essa consciência te faz enxergar muito maior e perceber que a nossa vida é só uma passagem, que a nossa vida é um trecho pequeno da nossa existência, essa vida que a gente está hoje. É um trecho pequeno da nossa existência como um todo. Então, essa vida aqui é esse desafio, é viver isso, é superar isso. E isso também nos coloca numa relação muito mais tranquilizadora, né? Quando a gente entende que isso aqui é uma passagem, isso aqui é vencer um desafio. E esse foi seu desafio. E vou te dizer que eu muito com você, não nos acontecimentos, mas com os venenos, porque a raiva também é um desafio para mim. Quando eu me vejo, e olha que na minha trajetória eu melhorei muito ao longo de todos esses anos, e você pode dizer isso, né? Ser testemunha disso, né? E o quanto que a raiva norteou a minha vida. Quanto que muitas vezes eu me deixava tomar pela raiva e fazia coisas que não foram legais. E não foi legal foi legal para mim. Me fez sofrer, me fez fazer uma escolha que às vezes eu passei aí um período da minha vida numa escolha equivocada, né? Não vou dizer que a gente desperdiça porque é aprendizado, né? Não é desperdício. Mas a gente precisa escolher sair disso, né? A gente precisa escolher sair disso. Vamos chegando aqui ao fim da nossa live, minha flor. Quero te agradecer muito, Soraya, por você ter entrado, por você ter colocado um pouquinho da sua vida e da sua história, viu? Muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente, né? Porque foi uma conversa que foi muito boa para mim. E espero que também tenha sido para todo mundo, né? A hora que eu finalizar, essa live vai ficar aí disponível no meu perfil. Então, recomendem, vocês que assistiram, gostaram, vai lá, curte, compartilha, manda para outras pessoas, comenta aí lá depois o que vocês acharam, vamos continuar conversando, viu? E muito obrigada, Soraya, obrigada mesmo, minha flor. É, isso mesmo. Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Soraya, viu? Que todos tenham uma boa noite. E amanhã eu vou fazer outra. Eu vou estar com uma outra amiga minha, a Renata, e a gente vai falar sobre a meditação em movimento, porque a prática dos 5 elementos, o Lujong, também é uma meditação em movimento, e a gente vai falar de como isso
está transformando a Renata, como que está ajudando ela na transformação dela, viu? Espero por vocês amanhã, tá bom? Nesse mesmo horário, 7 horas da noite. Eu sou muito obrigada. Um beijão. Sinta aí um abraço meu aí, morrendo de saudade de você, viu? Um beijo, Saudade. minhas queridas. Muito obrigada a todas que estiveram aqui. Tchau. Mais um tchauzinho para vocês, meus amores. Até amanhã. Espero por vocês.